Tem áudio? Saudamos a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que esta ocasião seja uma na qual Deus esclareça para você os mistérios que são mistério para nós, porém já tinham sido revelados na Escritura Sagrada. Deus sempre tem maná novo, eu quero dizer, verdades mais profundas a serem reveladas na sua palavra, as quais vão chegar até a mente do sincero, aquele que realmente quer aprender de Deus. Convido todos para abrirem as suas Bíblias. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 1. O tema de hoje vai tratar da continuidade daquilo que demos início no sábado anterior, sábado passado. E vamos falar especificamente do seguinte: quando o Novo Testamento nos apresenta a palavra Deus, tradução do original Elohim, a quem a Bíblia se refere? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Quando a Bíblia apresenta a palavra Jeová, que na maioria das Bíblias, possivelmente na tua, é traduzida como Senhor com todas as letras maiúsculas, a quem a Bíblia está se referindo? Olha, pode parecer que é um tema assim que traz só um detalhe, mas ele vai nos permitir ter uma visão nova de todo o Antigo Testamento, uma visão mais acertada, e vai permitir com que tenhamos mais clara na nossa mente a relação entre Deus, o Pai, e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu convido vocês para abrirem comigo no livro de Gênesis. E nós vamos tratar primeiro do ocorrido na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes de avançar, meus queridos, pergunto: a Bíblia aqui se refere a uma pessoa, a duas pessoas, a três ou mais pessoas? O que é que os irmãos me diriam? Eu ouço vários falando que é a uma pessoa. Agora, por que vocês me diriam que o texto se refere a uma pessoa só? Porque aqui diz, no princípio criou Deus. Referência no singular, certo? Agora, se houvesse mais de um personagem aqui, qual seria a referência? Seria plural. Criaram Deus. Correto? Bom, isso quer dizer então que Deus é uma pessoa e criou tudo sozinho. Será que é isso? Não. O versículo 2 nos relata de um companheiro que estava com Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Opa, então havia mais um ser aqui, correto? Quantos haviam então? Quantos nós vimos até agora? 2, certo? Deus e o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Eram 2. Agora, ok, quem era este Espírito de Deus? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2. Nós conhecemos o texto fala sobre Jesus, o Verbo, e no versículo 2 diz assim: Ele estava no princípio com Deus. Então, quem estava com Deus no princípio? Jesus. Quantos personagens haviam ali? 2 seres. Ok. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aí nós vimos toda a criação, né? Aí no versículo 26, lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A pergunta é, quantos seres, quantos personagens estavam aqui? No mínimo 2. Já disseram pelo menos 2, mas espera aí, eu acho que nós podemos ser mais precisos.
Porque nós estivemos lendo aqui o início do capítulo 1, onde a Bíblia nos identificou os personagens que estavam figurando por ocasião da criação. E quantos seres nós vimos ali? Dois. E o Espírito, e o Espírito. Deus e o Espírito de Deus. Mas nós já vimos que o Espírito de Deus, na verdade, era Cristo, correto? Então nós tínhamos dois. Então quando em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós lemos, façamos o homem à nossa imagem, nós entendemos que isso é Deus falando para o seu filho. O Filho de Deus era gerado à imagem de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Então, de verdade, Deus poderia mesmo chegar para Jesus e falar assim, façamos o homem à nossa imagem. Porque Jesus era a perfeita imagem de Deus. Então, alguém ser feito à imagem de dois é ser feito à imagem de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Outro detalhe que nos confirma isso. No Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é dito que o Espírito fazia o quê? O que o Espírito fazia? Pairava por sobre as águas, né? Bom, o Novo Testamento revela o Antigo Testamento. A pergunta é, quem no Novo Testamento andou sobre as águas? Jesus, correto? Então, mais uma referência. Jesus é o Espírito que andou sobre as águas, né? Ok, então na criação nós tínhamos dois. Tínhamos Deus e tínhamos o seu Filho, Jesus Cristo. Voltando para Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Quem criou? Deus. Qual era o papel de Jesus então? Pois a Bíblia diz que foi o Pai quem criou, certo? E qual era o papel de Jesus durante a criação? Vamos abrir em Provérbios capítulo 8. É uma referência a Jesus. Estou recapitulando o tema de sábado, né? Mas nós não vamos repetir a pregação de sábado. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Provérbios capítulo 8. Versículos 1, 22 e 23. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Está falando de alguém que nasceu antes de se iniciar a criação. Jeová possuía este alguém, e este alguém nasceu. Ora, quem que foi gerado de Deus? Quem é o unigênito de Deus? Jesus Cristo, certo? Agora, no versículo 29 e versículo 30, Jesus falando, quando ele fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu aluno. Qual era o papel de Jesus ali na criação? Aluno. Eu sei que tem versões que trazem arquiteto, mas a versão revista e corrigida traz aluno. E isso está em harmonia com o que nós lemos no Gênesis, porque lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia não diz, e Deus e Jesus criaram os céus e a terra. A Bíblia não diz, criaram Deus os céus e a terra. A Bíblia diz, criou Deus os céus e a terra. Um criou, certo? Quem criou? Deus. Quem Deus? Que Deus? Pai. O Pai, certo? E agora Jesus estava com ele, nós já vimos. Mas qual era o papel de Jesus? Aluno, nós lemos aqui. Então as coisas agora começam a encaixar, pelo menos biblicamente falando. Pode ser que elas estejam diferentes do que nós aprendemos, concordo? Mas se o que aprendemos está diferente da Bíblia, melhor tirar da nossa mente o quanto antes. Não é verdade? Vale o que a Bíblia diz, não é o que nós pensamos. E agora nós estamos em condições de tratar da referência a Deus. Segundo o que nós lemos em Gênesis, quem criou os céus foi Deus, o Pai de Jesus. Então a palavra Deus, ela está se referindo a Ele mesmo, ao Pai, não é verdade?
ao Pai. Agora, quantas pessoas podem ser chamadas Deus? Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Em Isaías, entre os capítulos 43 e 46, é interessante que Deus ele faz uma autodefesa, né? Por conta da apostasia que o povo tinha, o povo estava adorando deuses falsos, então ele defende a si mesmo como digno de adoração, como único. No capítulo 44, versículo 6, ou versículo 8, melhor. Primeiro vamos ler o 8. Ele diz assim: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Existe outro Deus além de mim? Diz ele. Não. Interessante que quando usa-se o pronome, né, pessoal do caso oblíquo, é isso, né? Mim, a referência é a uma pessoa apenas, não é verdade? Se fosse a mais de uma, como seria? Nós, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, nos, conosco. Oi? Não confunde, depois dizendo a rocha. Ah, já vamos chegar lá. Então, a Bíblia diz o seguinte: fora de Deus não há outro Deus. E se Deus que criou é um só, então só tem um. Não tem dois, nem três. Certo? É uma pessoa só, o Pai. Agora foi levantada uma questão, né, que vale a pena nós abordarmos. Poxa, mas está dizendo aqui que ele é a rocha. A Bíblia ensina no Novo Testamento que Cristo é a rocha. A questão é a seguinte: Deus, ele é o autor de todas as coisas. Deus é o dono. Se nós pudéssemos dizer que alguém é o dono do universo, quem por direito seria o dono? Quem criou, certo? Não é justo? Quem é o dono da casa? Quem construiu a casa? Quem comprou? Então, Deus é o dono do universo. Então, a origem de tudo é Deus, mesmo no plano da redenção. Jesus é a rocha em que sentido? Jesus não é uma rocha literal, ele não é uma pedra, né? O sentido é figurado. Ele é uma rocha no sentido que a pedra é firme, ela não se move. A pedra, ela não é volúvel, ela não é movida pelas águas. Tanto que as águas batem na rocha e a rocha permanece no mesmo lugar. Jesus usa o exemplo do crente firme e inabalável, dizendo que é comparável àquele homem que construiu sobre a rocha, não é assim? Porque a rocha não se move. Então, a rocha associada a Jesus simplesmente está revelando que Jesus é inamovível na sua justiça. Ele não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não se desvia do que é reto. Pergunto, seria correto falar isso de Deus? Deus é inamovível, Deus não muda. É certo? Claro. Ou não é certo? Claro. Claro que é certo. Deus não muda. Ele diz isso, e mais de uma vez na Bíblia. Um exemplo, para os irmãos terem anotado, é Tiago, capítulo 1, versículo 17. É dito que em Deus não há sombra de variação e nem de mudança. Certo? Então Deus fala, eu sou rocha, porque em primeira instância Ele é rocha. Ele é quem não muda a sua lei, Ele é quem não muda o seu governo, Ele é quem não muda a sua forma de agir. Em segundo lugar, Cristo é rocha também, por quê? Porque, a exemplo de Deus, Cristo também não se demove. Cristo não deixa de andar em harmonia com a lei, não deixa de cumprir a lei do Pai e não muda aquilo que é estabelecido. Certo? Então, Deus é rocha e Jesus é rocha. E todo aquele que crê em Jesus e obedece está edificado sobre a rocha. E também é chamado de rocha. Vejam bem, o texto mais usado pelos católicos, né? É aquele onde Jesus fala para Pedro, tu és pedrinha, pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Toda vez que um ser humano
se mostra firme na obediência pela fé em Jesus, ele é comparável a uma rocha. Ok? Ficou claro, irmã? Vamos para frente. Ele me conta. Ok. Então, irmãos, vejam. Em primeira instância, Deus é a rocha. Quando nós vamos falar de Salvador, quem é o Salvador? Jesus. Jesus? Ok. Não, é o Pai. Mas quem proveu que Jesus fosse nosso Salvador? Deus. Então, em primeira instância, Deus é o Salvador. E ele é chamado de Salvador na Bíblia? Deus é o Redentor também? Ou não é? Ele é, porque ele providenciou a redenção por meio de Jesus. E assim por diante, né? Deus é o autor de todas as coisas e Jesus é o meio pelo qual as coisas chegam até nós, né? Voltando aqui, meus queridos. Nós vamos voltar ainda para Isaías 44, ok? Mas eu queria ir para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Nós tratamos desse texto no sábado, eu vou voltar nele. Deuteronômio, capítulo 6, versículo número 4. Eu vou ler de acordo com o original, que está na Torá, como eu trouxe para vocês no sábado. Ouve, Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Jeová é um. Então Deus, são quantas pessoas? Uma só. Ah, mas na minha Bíblia eu estou vendo aqui, Jeová é o único Senhor. Erro de tradução, tá? Erro de tradução. Se quiser checar, tiver curiosidade, vai numa sinagoga messiânica ou vai na loja onde vendem Bíblias, aquela Bíblia que traz o texto hebraico ao lado do texto em português, né? Ou busca uma interlinear, você vai ver, a tradução correta é: ouve, Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Né? Literalmente é Shema Israel. Yehová Eloheinu, Yehová Errad. Né? Então, irmãos, a Bíblia mesmo revela. Quantos deuses existem? Um só. Não são dois. Então, quando em Isaías ele fala, olha, eu sou Deus, não tem outro, é uma referência clara do Pai a ele mesmo. Certo? Agora, ok, vamos chegar no seguinte ponto. Por que a Bíblia chama Deus de Deus? E por que por vezes a gente vê Jeová? A gente acabou de ver isso, né, em Deuteronômio. Ouve, Israel, Jeová, nosso Deus, Jeová é um. Por que Deus por vezes é chamado de Deus e por vezes é chamado de Jeová? Ok. Se nós lermos com atenção a Bíblia, isso vai ficar claro. A palavra Deus, ela refere-se ao Criador e ao Todo-Poderoso. Que ela se refere ao Criador, nós já lemos. Abre comigo de novo em Gênesis capítulo número 1. Gênesis 1. O que diz lá? No princípio, criou Deus. Então, aqui a Bíblia usa essa palavra Deus, Elohim, para se referir ao Criador, porque Ele é Criador. Então, Criador é Deus. A palavra Deus, ela se refere ao fato de Deus ser um Criador. E ela também se refere ao fato de Ele ser o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que tem autoridade. E nós temos vários exemplos disso, mas nós podemos citar, por exemplo, a entrega da lei no Monte Sinai, em Êxodo. Êxodo capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, etc, etc. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E aí ele relata, ou ele declara os 10 mandamentos. Quando ele termina a declaração, olha o que o povo diz. Versículo 19. Disseram a Moisés:
Fala tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O que eles perceberam? O poder de Deus. Não é verdade? Até o próprio Moisés disse que estava atônito, estava com medo, quando viu a demonstração do poder de Deus. Isso é dito daí no livro de Hebreus. Eu só quero ver se encontro aqui. Aí está em Hebreus capítulo 12. Moisés fala que naquela ocasião ele estava atônito, estava tremendo. Porque, irmãos, nós não fazemos ideia do poder de Deus. Então, quando estamos diante dele, é claro que nós vamos cair prostrados em terra. Nós não vamos poder suportar, a menos que Deus nos habilite a isso, né? Só para vocês terem a referência, ok? Hebreus capítulo 12, tá? Versículo 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então a palavra Deus, ela se refere a Deus como Criador e a Deus como Todo-Poderoso, aquele que tem autoridade, aquele que não se deixa escarnecer e assim por diante. Agora, e a palavra Jeová? A palavra Jeová, ela é explicada pela própria Bíblia, a gente não precisa nem fazer muito esforço para entender. Convido vocês para abrirem em Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34, versículo 5. Diz assim: tendo Jeová descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome Jeová. E passando Jeová por diante dele, clamou: Jeová, Jeová, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus proclamou os seus atributos, não é verdade? Os atributos do seu caráter. Piedoso, longânimo, compassivo, não é assim? E ao mesmo tempo justo, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Deus aqui descreveu o seu caráter. A palavra Jeová, ela é, por assim dizer, um resumo do caráter de Deus. Cada vez que Deus resolveu apostar, colocar esta palavra no meio de uma história bíblica, ela era para que nós entendêssemos o seguinte: esta é uma demonstração da misericórdia e da justiça de Deus. Esta é uma demonstração da misericórdia e da justiça do Criador. E aqui há vários exemplos na Bíblia disso. Quer ver um? A destruição de Sodoma e Gomorra. Né? Deus coloca ali o nome Jeová, para ninguém entender mal. Porque muita gente tem o conceito de que Deus é aquele ser desconfiado, irado, que ele fica esperando a pessoa fazer alguma coisa errada para castigar. Né? E Deus não é assim. E justamente para mostrar que ele não é assim, nas ocasiões onde ele pune, vocês podem ver que ele sempre associa o nome Jeová. Para que as pessoas entendam: olha, aqui é uma demonstração da misericórdia e do amor, da justiça divina. Vamos abrir lá em Gênesis 19, versículo 24. Olha o que diz lá. Então fez Jeová chover enxofre e fogo da parte de Jeová sobre Sodoma e Gomorra. Então, se alguém tivesse um questionamento: mas foi um ato arbitrário de Deus ou foi um ato justo e misericordioso? Quem entende
o significado do nome Jeová, diria: não, Deus colocou a prova de que este foi um ato justo e misericordioso. Tem a ver com o ser longânimo, compassivo, piedoso, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que é o culpado não tem por inocente. Então, ele coloca justamente para nós podermos entender quem ele é. Porque o propósito da Bíblia é revelar quem Deus é para nós, a fim de que nós nos reconciliemos com ele. Irmãos, se não fosse por isso, não precisávamos ter Bíblia, porque não haveria nada. O fundamento do plano da redenção é a demonstração do caráter de Deus para que por meio dele o homem se reconcilie com Deus. Esse é o fundamento do plano da redenção, correto? Agora, existem outros exemplos. Eu poderia citar, por exemplo, o dilúvio, onde também Deus se identifica como Jeová, né? Aqui em Gênesis 6, versículo 2, onde ele fala que dá 120 anos para os homens, né? Então disse Jeová, mais uma vez. Deus quis estancar a maldade, porque ele viu que se continuasse assim, quem sabe nós não estaríamos vivos hoje, certo? Por exemplo, no caso de Sodoma e Gomorra, diz que do mais novo até o mais velho, todos os homens eram homossexuais. Já pensaram? Que quando os anjos foram visitar a cidade para tirar Ló e a sua família, diz que do mais novo até o mais velho, todos ficaram em volta da porta ali, certo? E mais, não é que eles eram homossexuais só, eles eram viciados nisso aí. Porque diz a Bíblia que os anjos feriram de cegueira aqueles homens todos. E os homens, em vez de ficarem assustados, né, com o juízo de Deus e voltarem para casa, o que eles fizeram? Ficaram procurando a porta a noite inteira. Pense, gente. É a pessoa que está tão focada em satisfazer, né, a sua vontade sensual, né, que ela está completamente cega até a algo sobrenatural que acontece. Porque, poxa, não é normal uma turba de gente, todos ficarem cegos do instante. Né? Não é normal. Não é normal. Era para qualquer pessoa de bom senso parar e pensar. Não é verdade? Vou para casa refletir. Acho que exagerei. Nada. Então, irmãos, isso mostrava o seguinte, que eles estavam, sim, maduros para a destruição. Então foi um ato de misericórdia de Deus, porque, pensa, irmãos, imagina se você morasse em Sodoma. Hein? Você lá tem os seus netinhos, hein? Tem os filhos, e aí o teu menino, você não pode mandar ele para a escola, porque senão já vão iniciar ele na nova prática. Você não pode deixar ele brincar com os vizinhos, porque senão já vão iniciá-lo na prática. Não dá para visitar os parentes, porque os parentes também estão na mesma prática. E aí? Como é que você faz? É o inferno na terra. Não é verdade? É o inferno na terra. Então Deus, por misericórdia, mandou a destruição. Voltando ao ponto, meus queridos. Portanto, a palavra Deus, ela refere-se a Ele na sua posição de Criador e de Todo-Poderoso. Deus é um só, é o Pai. O termo Todo-Poderoso se refere apenas ao Pai na Bíblia. Agora, quando nós falamos de Jeová, Jeová se refere ao caráter de Deus. A pergunta é, existe mais alguém no universo que possua um caráter igual ao de Deus? Sim ou não? É Cristo, não é verdade? Então, a palavra Jeová, ela no Antigo Testamento, pode se referir também a Cristo. E isso não quer dizer que Cristo é Deus, ok? Ela simplesmente está falando que Cristo tem um caráter igual ao do Pai. Nós citamos uma referência no sábado, não é verdade? Nós usamos um texto de Salmos, Salmos capítulo 24. Essa é a ocasião na qual Jesus, tendo sido ressuscitado, ascende ao céu em direção à cidade santa. E há uma comitiva de anjos que acompanham Jesus, enquanto os anjos, os porteiros, eles cantam aguardando a chegada da comitiva. E esta é a cena descrita pelos versos que nós vamos ler,
de Salmos 24, a partir do verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O primeiro grupo de anjos canta. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí, os outros que estão nas portas perguntam: quem é o Rei da Glória? Aí os que vêm com Jesus dizem: Jeová forte e poderoso, Jeová poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jeová dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Anunciando a chegada de Jesus, chamam ele de Jeová dos Exércitos. A propósito, Jesus é o comandante dos exércitos celestiais, o comandante dos anjos, correto? Então veja, uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo, mas ele é chamado de Jeová. Por que ele é chamado de Jeová? Porque ele tem um caráter igual ao de Deus. E Deus disse, por essa razão, que ele colocou o seu nome sobre Jesus. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Êxodo capítulo 23, versículo número 20. Deus, falando com Moisés, ele disse: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. O que Deus disse? Sobre o anjo que eu vou enviar está o meu nome. E Jesus, esse anjo é Jesus, é o anjo que acompanharia os israelitas nas suas peregrinações no deserto, certo? No versículo 23 ele diz: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. Ora, quem era esse anjo que ia adiante deles? Bom, a Bíblia também fala que a nuvem ia adiante do povo de Israel, não era assim? O povo só se movia quando a nuvem se movia. O anjo ia, portanto, dentro da nuvem. E em 1 Coríntios, capítulo 10, a Bíblia esclarece que aquele era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10. Ok, já vamos responder isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quem estava com eles no deserto? Cristo. O anjo que os guiava, portanto, era Cristo. Tinha que ser assim porque a Bíblia ensina: há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, Cristo era o intermediário entre Deus e o povo no deserto. Só podia ser, não poderia ser outro. E ele é quem conduziu o povo ali. Quando Deus disse que colocou o nome Jeová sobre aquele anjo que os conduziria, ele estava dizendo: o meu nome está sobre o meu filho. O meu caráter está sobre o meu filho. O meu filho me representa plenamente. Onde ele está, vale pela minha presença. Mas isso não quer dizer que ele seja eu. Deus sou eu. Meu nome é Jeová. O meu nome coloquei eu sobre o meu filho. Mas o meu filho é filho, enquanto eu sou pai. Assim como na terra, não é verdade? O Senhor
um exemplo aqui de um sobrenome qualquer, certo? O senhor Ferreira, ele tem um filho que chama-se Ferreira. Mas o Ferreira filho não é o pai Ferreira. Assim também, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é o Deus Todo-Poderoso. É o Filho de Deus. Tem o nome Jeová porque tem o caráter igual ao do Pai. Mas isso não faz dele o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o seu Pai. Irmãos, eu sei que esse tema é extenso, né? Ele abre para muitas coisas, são muitas perguntas que surgem, mas Deus tem posto no meu coração que nós trabalhemos esses temas. Por isso, conclamo vocês que tragam as suas perguntas, tragam os seus questionamentos, para que nós possamos dirimir um por um cada um deles, cada um destes questionamentos, a fim de que a verdade fique clara, luz, límpida e transparente diante dos nossos olhos. Porque esta é a vontade do Senhor, que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque quando fazemos isso, Ele diz que vai enviar o Espírito Santo para nós na chuva do Espírito dos últimos dias, chamado chuva serôdia. O texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, eis que a sua vinda é certa. Ele virá a nós como chuva que rega a terra, como a temporã e como a serôdia. Oséias capítulo 6. Portanto, meus queridos, prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. A vida eterna, disse Jesus, é essa: que conheçamos ao Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. João capítulo 17, versículo 3. Portanto, Deus quer que nós estudemos esse tema. Esse tema está completamente relacionado com a nossa salvação. Ele é sim ponto de salvação. E aqueles que se recusarem a aproveitar esta luz que Deus tem dado, sofrerão perda eterna. Portanto, não sejam deles. Vamos aproveitar a oportunidade que o céu está nos dando. Amém? Quem hoje gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero conhecer a verdade e eu quero me aprofundar nessa verdade até que eu entenda claramente aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos as bênçãos dadas até aqui. Nós te agradecemos a revelação que o Senhor nos dá pela tua palavra. E queremos pedir que o Senhor venha descortinar mais e mais, Senhor, a tua verdade. Porque nós somos pessoas que precisam aprender. Somos os teus filhos que precisamos do conhecimento que vem do céu, a fim de que nós sejamos transformados. Pois se a vida eterna depende deste conhecimento, nós precisamos dele mais do que qualquer outra coisa. Te rogamos, ó Deus, que derrames o teu Espírito Santo sobre a mente e o coração de cada um de nós, a fim de que aquilo que estudamos possa ser fixado em nossas mentes e que possamos compreender com tal clareza que sejamos habilitados a explicar a outros a tua verdade. Senhor, venha estar com cada um que assiste esse vídeo também. Que também sobre ele repouse a mesma bênção. E que todos, Senhor, se possível for, todos que assistam este vídeo, possam fazê-lo com o coração aberto, no sincero desejo de obedecer ao Senhor. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria falar com você que nos assiste, para te lançar um desafio e um convite. Eu vou dar para você o nosso e-mail. E se você tem alguma pergunta sobre este assunto, a qual você gostaria que fosse esclarecida pela palavra de Deus, você está sendo encorajado hoje a enviar a tua pergunta, ok? Se você não quiser que o teu nome seja mencionado, não há problemas. Você só coloca: não gostaria que mencionasse o meu nome. Nós só vamos tratar de responder a pergunta, ok? Agora, se você quiser, ok, não há problemas. Aí, sendo conveniente, estaremos mencionando o teu nome, certo? A propósito, quero mandar uma saudação, um abraço carinhoso ao irmão Ademir e família, que entraram em contato conosco e pretendem unir-se a este grupo, a este ministério. Que Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Espero
Que aqui você encontre aquilo que Deus tem colocado fome no teu coração por conhecer, que é a pura verdade da Bíblia. Anote então, portanto, o nosso e-mail. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br, ok? contato@advertenciafinal.com.br. Envia a tua dúvida e nós vamos tratar de respondê-la dentro das nossas possibilidades, ok? Queria te convidar também para o nosso próximo encontro, que está marcado para sábado, a partir das 9h45 da manhã, Escolinha das Crianças. Olha, você que tem filhos, hein? Filhos até a idade de 12 anos por aí. Então lembre-se. E também, a partir das 10h30 da manhã, a mensagem da Palavra do Senhor. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou também pelo nosso site, advertenciafinal.com.br. Feche os seus olhos, queremos invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique na paz do Senhor. Esperamos estar juntos na próxima oportunidade. Até lá.